Bom, antes de darmos início à segunda parte, é interessante você acompanhar a primeira parte. Tudo ficará claro no final dessa segunda parte. Nós estávamos falando na primeira parte, acabamos ficando só na questão dos sacrifícios, né, que o pai nunca havia pedido, e também a questão do que era o verdadeiro templo do pai. O sistema na época do Messias, assim como hoje, colocava na cabeça das pessoas que a casa do pai era o templo, porque eles dependiam de que as pessoas fossem ao templo para comprar os animais e com isso serem perdoados de seus pecados. E quando o Messias chega, ele põe fim àquilo. Ele diz que a casa do pai estava sendo feita era de comércio e a casa do pai não era o templo, como nós já vimos na parte 1. A casa do pai são as pessoas, assim como Davi disse, assim como Natã, assim como também o profeta Isaías. Estevão disse no capítulo 7 também. Paulo disse em Atos 17 que o Deus que fez os céus e a terra não habita nesses lugares. Então assim, quando o Messias chega lá em Atos 2 e ele diz, ponham tudo isso abaixo que eu vou levantar o verdadeiro templo, aqueles homens não compreendiam, porque eles aprenderam com cegos. Eles já eram cegos já da linhagem dos cegos, né? Vinham cegos quanto àquilo, e quando chega o Messias não conseguiam entender o que ele falava, compreender. Por isso zombaram dele quando ele disse que levantaria o verdadeiro templo em 3 dias. O Messias se referia ao seu corpo como templo, mas eles estavam enxergando o templo de pedra, provando que eram realmente muito cegos. O tema deste estudo é o seguinte: por que o sistema foca na cruz? No Antigo Testamento, o povo era focado nos sacrifícios. Tudo que as pessoas faziam de errado, elas tinham lá o animal certo, que ela comprava e ia lá, levava para o templo, e lá ela era absolvida da sua culpa, né? Só que como Paulo diz no livro de Hebreus, o sangue de animais nunca perdoou pecado nenhum. Nunca perdoou. O pai tolerava aquelas práticas. Paulo chega a chamar diversas vezes aquela época de época das trevas. Por isso que Paulo o tempo todo fala para o pessoal, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, venha das trevas para a luz. Ou seja, as pessoas que praticavam aquelas obras, elas estavam em trevas, porque de fato elas não eram perdoadas diante do pai quando faziam aquilo. Então aquilo de fato não mudava em nada o conceito do pai para com aquelas pessoas. Só que elas praticavam e acreditavam que o pai estava perdoando elas. Quando o Messias chega, ele diz uma parábola que demonstra muito o que estava acontecendo em Israel. É a parábola do credor incompassivo. Ele diz que existia um rei e um rapaz devia para esse rei, não era pouco. Mas ele chegando diante do rei, o rei o perdoou, resolveu perdoar. Quando o rapaz sai dali, ele não perdoa ao próximo por uma dívida muito pequena que o próximo tinha com ele. E ali o Messias deixa claro que o pai mandou chamar o rapaz e mandou prendê-lo, só sairia de lá quando pagasse o último centavo. E por quê? Ele teria que voltar agora e ser preso novamente, as suas culpas voltariam. É porque ele não entendeu nada do que o Messias estava fazendo na terra, porque aquela parábola se referia justamente ao povo de Israel que estavam em trevas. Era uma época de ignorância, praticando aquelas coisas, práticas que vieram do Egito. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. E quando chega o Messias e ele começa a abrir a mente das pessoas, era para elas parar de praticar o sacrifício e começar agora a obedecer. E não mais sacrificar. Ele deixou claro isso quando ele fala que o pai quer obediência, não quer sacrifício. Agora vai tirar esse fermento da mente das pessoas. É muito difícil. Mas o Messias insistia, sempre falando a questão das pessoas se consertarem uns com os outros e não sacrificar. É o caso daquele rapaz que estava indo levar a oferta e o Messias fala, vai e se conserte com o seu irmão, depois vem e traga a oferta. Por que ele disse para ele vir e trazer a oferta? Porque ainda estavam na lei, era uma prática comum. A lei acabaria no madeiro, até o madeiro o Messias deixou que tudo continuasse como estava. Os mordomos perderiam a sua mordomia no madeiro. Lucas 16, outra parábola que o Messias também se referia a Israel, quando ele fala do mordomo infiel, que o pai deu na mão deles o poder, deu na mão deles a mordomia, mas eles estavam agindo de forma errada, estavam lucrando. E o Messias lá na parábola do mordomo infiel em Lucas 16, ele deixa claro, é impossível servir a Mamon e ao Criador do universo ao mesmo tempo. Você não pode misturar dinheiro nas coisas do Pai, porque perde toda a essência, porque o dinheiro é a raiz do mal, ele deixou claro. E aqueles homens estavam vendendo os animais para as pessoas, estavam vendendo o perdão. Eles não estavam mais preocupados se as pessoas estavam se consertando com o
seu próximo, não. Eles queriam, no final do mês, as ofertas lá, ó, dinheirinho, trocando dinheiro pelos animais, cobrando seus dízimos, lucrando, templos grandes, lindos, maravilhosos. E o povo, se estava se consertando ou não, eles não estavam nem aí, estavam corrompidos pelo dinheiro, porque misturaram a ganância deles no meio das coisas do Criador. E nós não podemos fazer isso. No texto de Lucas 16, no verso 18, ali o Messias fala sobre o divórcio, né? O sistema sempre traz para a carne, para a gente achar que o divórcio ali que o Messias está se referindo é para nós. Não. Quem ali recebeu a carta de divórcio foi justamente Israel, porque estavam praticando o que o pai não pediu, estavam adorando os ídolos, como o caso da mulher samaritana nos montes, né? Local onde ela aprendeu a adorar diversos deuses. 2 Reis, capítulo 17, fala até o nome dos deuses, Sucote e Benote, tem lá Astarote e muitos outros deuses que eles aprenderam a adorar quando foram para Samaria. As 10 tribos lá que se separaram quando Salomão morreu foram para Samaria e lá aprenderam a adorar um monte de deuses no monte. E o Messias, quando chega para a mulher samaritana, ela reconhece que ele era o profeta, aquele que Moisés disse que viria. Ela reconhece que ele era o noivo e ela ali abandona a adoração no monte para buscar o Pai em espírito, né? Porque ela reconheceu que de verdade o verdadeiro Criador do universo só é adorado em espírito, não podemos buscar fisicamente. E o Messias deixa claro a ela, é chegada a hora que só vai ser aceito quem buscar em espírito, ou seja, ainda não havia chegado a hora seria no madeiro. A partir dali, quem continuasse ainda praticando obras das trevas, ou seja, práticas carnais para tentar se chegar ao Pai, essas pessoas estavam se relacionando com a mulher que foi repudiada. Israel foi repudiada. Ué, ela estava toda adúltera, toda prostituída. Quando vem o noivo olhou e falou, não quero, eu vou me casar agora com a Israel espiritual, com a Jerusalém do alto. Lembra? Lá em Lucas 14, quando ele fala que o pai deu a ordem para os anjos agora ir pelos becos e vielas e buscar os mendigos, aleijados, os cegos, eles estavam se referindo justamente aos gentios. Esses agora foram aceitos. E a Israel, a noiva que o pai preparou para se casar, ele abandonou, de tão prostituída que ela estava. E ele resolveu agora trazer a sua palavra, a sua verdade, para os cegos, os coxos, os mancos, nos gentios. Muitos desses se curariam pelas palavras do Messias, coisa que Israel não fazia, porque Israel mais desobedecia do que obedecia. Foram poucos que abriram os olhos, foram poucos que abriram os ouvidos espirituais, foram poucos os que estavam paralisados pelo sistema, praticando suas obras mortas, que se curaram das suas paralisias. Você está entendendo? Então assim, você voltando até na parábola lá das 10 virgens, a mulher samaritana foi uma das que a lamparina não estava 100% apagada e pôde entrar no reino do Pai, buscar em espírito. Zaqueu foi um dos que estava com a lamparina ainda com um pouco de azeite e não se perdeu totalmente, deu tempo de entrar no reino espiritual antes de sofrer da sua morte na carne, porque se sofresse a morte na carne, perdia a salvação. Então, enquanto estava vivo ainda, ele não morreu pela segunda vez, ele acordou em espírito antes de acontecer a segunda morte, que é a morte do corpo, que primeiro existe a morte espiritual, depois vem a morte do corpo. Zaqueu, a mulher samaritana e tantos outros acordaram enquanto ainda dava tempo. Você está entendendo? Agora, infelizmente, tinha uma boa parte desse povo que estavam loucos, nécios, né? Pelo sistema, totalmente corrompidos e não conseguiam ouvir a voz do bom pastor. Por isso não o seguiram. Olha que legal, nesse estudo acabamos fazendo um resumo aí, um passeio por várias parábolas, né? Vamos finalizar com mais uma parábola para fechar o entendimento sobre as parábolas. A parábola da figueira. Por 3 anos seguidos, o Messias ia lá, colocava a mão, via que não tinha fruta, até que ele dá ordem para o rapaz lá que cuidava da figueira e falava, corta e lance no fogo. Aí o cara falou, não, deixa mais esse pouquinho de tempo, se não der fruto eu realmente vou queimar e vou jogar fora. Gente, quem era a figueira? Israel. O Messias não teve o plano dele de salvação durante 3 anos em Israel? Os 3 anos é as 3 idas que ele ia lá e nunca encontrava fruto. Ele chegava, colocava a mão e a árvore estava sempre sem fruto. Era Israel, não dava fruto para o pai, dava fruto para o sistema. Ficava levando animais para serem sacrificados, isso e aquilo, mas fruto para o pai não dava. E quem era o lenhador lá que lançou no fogo? Leia João 15. O pai é o agricultor, ele é que vai cortar fora aqueles que não dão fruto. Gente, isso é lindo e maravilhoso. Então vamos lá, o Messias disse que levantaria o verdadeiro templo. Quando o templo verdadeiro é levantado, que é a adoração espírito, aqueles líderes perdem a mordomia deles e eles não conseguem mais com que as pessoas fiquem sacrificando. Elas começam agora a acordar, começam a adorar em espírito.
É isso que se completa quando diz que quando o Messias ressuscitou, muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram também. São as pessoas que estavam praticando as obras das trevas e começaram agora a praticar as obras da luz, vieram para a luz. Essas pessoas não davam lucro mais para o sistema, para aqueles homens. Se você quiser entender o que estava acontecendo nessa época, é só você ler Atos 2. Todo mundo parou de sacrificar no sistema e um começou a ajudar o outro, vendia o que tinha para todo mundo ter tudo em comum. Ou seja, aqueles homens ficaram pé da vida porque não conseguiam mais fazer com que as pessoas fossem influenciadas por eles. Eles começaram a se ajudar uns aos outros e o sistema ficou pobre. Com isso, entra a questão do que o Messias disse em Marcos 12. Quando o Messias disse que eles matariam ele, mas viveriam da herança dele depois. Por quê? Quando eles matassem ele, perceberiam que mataram o filho. E aí, depois disso, não tinha como voltar atrás mais. O templo realmente foi abaixo, o povo acordou espiritualmente, eles não estavam ganhando mais nada. Aí o que fizeram? Colocaram ele agora como cordeiro. Então, assim, para você entender quem são os falsos profetas são todos aqueles que dizem que se você crer no sacrifício do Messias, você é perdoado. E eles geralmente lucram com isso. Pode perceber, eles lucram, misturam dinheiro junto com as coisas do Pai. Eles estão sempre lucrando, pagando suas contas com o sacrifício do Messias. Então esses são os falsos profetas. Porque o Messias disse que não é se você crer no sacrifício que você é salvo. Olha o que ele disse em João 3. João, disse sobre isso em João 3. Leia comigo aqui, verso 16 de João 3, muito utilizado pelo sistema. Deus, ele dizendo a Nicodemos, Deus, Nicodemos, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, que nele crê, não no sacrifício, que crê nele, no que ele fala. Na verdade, os líderes mataram ele, calaram a boca dele porque ele estava abrindo a mente de muitas pessoas. Imagina qual o valor do dízimo de Zaqueu, um ladrão de carteirinha. De repente, Zaqueu acorda do sono espiritual, ouvindo as palavras do Messias, e para de sacrificar e começa a devolver o que ele tinha roubado. Aqueles homens estavam perdendo muito dinheiro. E aí, de repente, eles vêm e calam ele. Vendo que perderam a mordomia, coloca ele como sacrifício agora e lucram no sacrifício até hoje. Verso 17 de João 3. Ele fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como? Ouvindo as suas palavras e praticando. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no que ele falou. Não creu, a condenação é esta, diz aqui no verso 19. A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o Messias, o que ele veio trazendo ao mundo é vergonha na cara. Para de praticar obras das trevas, ficar atrás de uma religião, atrás de obras que nunca te levará ao Pai. Venha ser de fato sacrifício vivo. E Paulo fala isso em Romanos 12. Para nós apresentarmos ao Pai o nosso corpo como sacrifício vivo. Muitos não entendem o que é isso e você vai entender a partir de agora. Lembra que o Messias disse, aquele que crer em mim, nas minhas palavras, farão as mesmas obras que eu e até maiores? Não pense você que essas obras são obras religiosas, não. É obra de amor ao próximo. Veja o que ele fazia pelo próximo. Você poderá ser igual a ele e até mais do que ele fez, se você tiver o amor do Pai em seu coração, ouvir a voz dele. Não é ser religioso, não é sair curando ninguém, não é nada disso. A cura dele era no espírito, é fazer o cego enxergar. A pessoa reconhece que está roubando e não rouba mais. Ela reconhece que está fazendo falcatrua com o seu vizinho, com sua vizinha, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu funcionário e para de fazer. Ela começa a ouvir a voz que vem da boca do Pai que diz, seja honesto, mas se errou, se conserte. Se conserte com o seu próximo, não fique indo a tempos pedir perdão, porque não é isso que o Pai pediu. Ele disse para você pedir perdão para o seu próximo. Mateus 18, se tiveres em dívida com o teu irmão, vai lá e faça as pazes. Olha, uma pessoa consciente, culto racional, sacrifício vivo. Ela não tem mais trevas no entendimento. Mas engano de que agora tem que ir por um tempo pedir perdão, ficar no quarto dela a noite toda lá orando, pedindo perdão por Pai dos seus pecados. Não, ela volta e se conserta, porque o Messias ensinou na oração dele, perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. É quando você é o próprio sacrifício que o Pai te perdoa. E ele deixa claro em Mateus 18, quando isso acontece, eu estou no meio. Não é num culto religioso, não é numa reunião numa casa, não é num WhatsApp, num grupo de WhatsApp que ele está no meio quando tem 2 ou 3 reunidos, não. É quando são duas pessoas conscientes, que acordou, não ficam mais atrás de obras das trevas e vão para a luz, vão se reconciliar. Nisso ele está. Isso muda o mundo. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia está escrito que ninguém pode ser perdoado por uma boa ação de outra pessoa. Cada um dará conta do seu próprio erro. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ninguém tira o pecado de ninguém, a não ser você se consertando com o seu próximo. Só isso te perdoa diante do Pai. Não adianta ficar pedindo perdão para Jesus ou para quem quer que seja. Você não será perdoado. Assim como o Messias foi perfeito e foi aceito perante o Pai, nós podemos ser também. E é isso que ele busca de nós. Sede santos, porque eu sou santo.